1 Reis, capítulo 17, do verso 12 ao verso 14, está escrito: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. O nosso Deus é um Deus de milagres. O profeta Elias vinha de uma experiência sobrenatural, na qual o Senhor providenciou o seu sustento no riacho do Querite. Porém, houve um tempo em que o milagre da provisão acabou, junto com a água do riacho. Elias, então, é orientado por Deus para que procure uma viúva na cidade de Sarepta, porque, segundo a palavra do Senhor que veio até ele, através desta viúva viria o seu sustento. Elias encontrou a tal viúva que estava catando gravetos. Quando o profeta pede a ela água e um pedaço de pão, ele se surpreende ao saber que aquela mulher não tinha condições nem de sustentar a si mesma. Ela não tinha pão para comer. Ela tinha apenas um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. O que chama a atenção aqui, e é o que eu gostaria de compartilhar com você, é que aquela mulher não disse que não tinha nada. Ela tinha consciência do que ela tinha. E apesar de ser pouco, era o que ela contava para o seu sustento. Embora ela soubesse também que aquela poderia ser a sua última refeição, ela não desprezou aquele alimento. Pelo contrário, ela se dispôs a preparar uma refeição com eles. Nesse momento de crise e de pandemia, todos os dias nos chegam relatos de muitas perdas significativas. Pessoas que perderam parentes, que perderam amigos, que perderam seus empregos e que também perderam a estabilidade emocional, física e espiritual. Enfim, pessoas que foram obrigadas a ter que lidar com a ausência de outras pessoas ou de situações que eram, de certa forma, um ponto de apoio na sua vida. Podemos considerar que aquela mulher havia perdido alguém que significava muito para ela, que era o seu marido, e que agora estava se preparando para perder o seu único filho e também perder a sua própria vida. Mas ela sabia que ainda tinha algo em suas mãos. Era pouco, com certeza, mas estava com ela. E esse é o ponto em que eu quero chegar. Você pode ter perdido pessoas, dinheiro, seu emprego, bens, sua própria saúde pode estar debilitada nesse momento. Mas se você tem a presença de Deus ao seu lado, isso faz toda a diferença. O escritor Rick Warren disse assim: quando Deus for a única coisa que nos resta, só aí vamos entender que Ele é tudo o que nós temos. E mesmo diante do caos, Elias desafiou aquela mulher em 2 aspectos. O primeiro, ele disse, não tenha medo. Diante das dificuldades e do fim iminente, mesmo com toda a fé que temos, ou seja, por mais genuína que seja a nossa fé e a nossa intimidade com Deus, nós somos tomados pelo medo. E o fato de estarmos convivendo com a possibilidade de, a qualquer momento, termos que enfrentar a morte, isso potencializa o nosso medo. Por isso, o salmista Davi escreveu assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi entendia que, se ele tivesse que morrer, ainda assim Deus estaria com ele.
E esse é o sentimento que devemos ter nesse momento. Nós vamos fazer o que for possível para vencermos essa crise e sairmos ilesos dessa pandemia. Mas se a morte bater à nossa porta, de forma direta ou indireta, o Espírito Santo vai colocar em nós uma paz, uma força e uma segurança incondicionais, porque sabemos que o Pai está conosco. O segundo aspecto diz respeito à confiança. Elias disse assim: faça um bolo para mim e só depois faça para você e seu filho. Fala sobre depositarmos nossa confiança no Senhor. A fé é uma atitude. Elias aqui representa a figura de Deus. O que ele estava pedindo para aquela mulher parecia ser simples, mas se formos considerar o contexto, não era algo tão simples assim. A mulher tinha pouquíssimos recursos e o profeta pede que ela priorize a fome dele. Significa que, por mais que as circunstâncias sejam adversas, nós precisamos ter a atitude de colocar Deus acima de tudo na nossa vida e confiarmos nele. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Deus deve ser prioridade na sua vida. O milagre é alcançado quando decidimos em nosso coração honrar a Deus, não somente com nossos recursos, mas com a nossa própria vida, independente de como estejam as circunstâncias. A partir da atitude de obediência daquela viúva, Deus providenciou o sustento dela e de toda a sua família até o fim da sua vida. Essa é uma experiência maravilhosa. E assim como Deus cuidou do profeta Elias e daquela viúva, Ele também pode cuidar de nós. Ainda que as chuvas tenham cessado, ainda que os recursos estejam no fim, ainda que as portas tenham se fechado, Ele é Deus e não depende de nenhum fator natural para continuar nos abençoando. Não tenha medo do amanhã, apenas confie no Senhor e obedeça a Ele. Eu quero orar por você. Senhor, quão maravilhosa é a Tua palavra. Eu oro para que essa mensagem alcance o coração de muitas pessoas que estejam nesse momento vivendo um tempo de incertezas. Aqueles que, por causa da crise e das dificuldades, chegaram até a duvidar da Tua fidelidade. Que a mente desse irmão e dessa irmã seja renovada agora. Que eles não desfaleçam na sua fé e que continuem lutando, mesmo diante das adversidades que a crise impôs a eles. Pai, diante de tantas perdas, nos ensine a valorizar aquilo que nos restou e a depositar a nossa esperança em Ti, em uma atitude de fé. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, diante dessa palavra, eu gostaria de pedir que você, primeiramente, envie essa mensagem a alguém que você ama e que você sabe que está passando por um tempo difícil. A segunda coisa, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você se inscreva. Se quiser apoiar o nosso projeto, é só se tornar membro do canal. E no primeiro comentário fixo dessa mensagem, coloque o seu pedido de oração. Eu vou orar por você e pela sua família. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.